o tipo de chocolate que você usa pode estar sabotando seus doces. Eu sou Jennifer Cerqueira e esse é o Doces Finos Sem Neura. Bom, é isso mesmo que eu falei. O tipo de chocolate que você está usando pode estar atrapalhando na produção de seus doces e até nas suas vendas. Bom, isso pode acontecer porque o nosso chocolate nobre ele está sendo utilizado de uma forma incorreta ou você pode não estar usando chocolate para preparar os seus doces. Mas como assim eu não estou usando chocolate para preparar os meus doces? Bom, você pode estar usando as famosas coberturas sabor chocolate. Elas não são chocolate nobres. Elas podem ser fracionadas ou hidrogenadas. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, o nosso chocolate, o nosso queridinho, o nosso delicioso chocolate, que pode ser combinado com diversos tipos de recheios, ele tem uma classificação pela Anvisa, uma classificação pomposa, como todo alimento tem, e ele é definido como produto obtido a partir da massa do cacau em pó, da manteiga de cacau, misturado com outros ingredientes. Por que é importante saber isso? Bom, eu acho que tem algumas pessoas que não sabem, mas eu creio que todo mundo sabe, que o nosso chocolate ele é provindo de uma fruta. Sim, o nosso chocolate ele é proveniente de uma fruta, mais especificamente da semente dessa fruta, que é o famoso cacau. Esse cacau aqui no Brasil, ele é produzido principalmente na região amazônica, mas o Brasil ele não é o maior produtor desse fruto. O maior produtor desse fruto é a Costa do Marfim, que é um país localizado no nosso lindo continente africano. Bom, agora que você já entendeu de onde vem o nosso chocolate e já entendeu a classificação desse chocolate, nós vamos para um assunto mais importante. É importante saber que o chocolate é proveniente da massa do cacau, porque é aí que a indústria vai entrar e vai nos dar os nossos diversos tipos de chocolate. As variações mais clássicas que nós encontramos no mercado são os chocolates meio amargos, os chocolates ao leite e os chocolates brancos. Os chocolates meio amargos, eles são obtidos a partir da massa do cacau misturado com açúcar. E daí nós temos os diversos tipos de porcentagem. Nós temos o chocolate 35% cacau, chocolate 45%, chocolate 50%, 75% e 85%. Eu já provei 85% e não me desceu. É muito amargo. Mas, aos amantes do chocolate amargo, né? E dizem que faz bem para a saúde. Depois dele, nós temos o nosso clássico chocolate ao leite. O nosso chocolate ao leite, ele é feito a partir da massa do cacau, do mistura com o leite e da mistura com o açúcar. Depois dele, nós temos o nosso chocolate branco, amado por uns, odiado por outros, mas algumas pessoas ousam dizer que ele não deveria ser considerado chocolate. O porquê as pessoas falam isso? Bom, elas falam isso porque o nosso chocolate branco, ele não é feito da massa de cacau. Ele é feito da manteiga do cacau misturado com leite e o açúcar, o que confere a ele uma característica mais adocicada. Ele é bem doce. E por que as suas vendas eles podem estar atrapalhando quando você usa esse tipo de chocolate? Você pode estar manuseando esse chocolate de forma errônea. Ou você pode estar fazendo combinações de sabores que não combinam com aquele tipo de chocolate. Por exemplo, se eu for utilizar um recheio mais doce, um recheio de doce de leite, um recheio de amendoim, um recheio que vai uma mistura bem mais doce, mais adocicada, eu não vou colocar ele junto com o chocolate branco. Isso vai tornar meu doce extremamente doce. Pois é, um doce extremamente doce. Vai ficar muito enjoativo e o seu cliente não vai gostar desse doce. Quem que quer comer um doce enjoativo que você come e dá aquela travada na garganta de tão doce que tá? Pois é, nesse tipo de chocolate mais adocicado, vamos preferir utilizar um recheio com fruta. De preferência, uma fruta com característica ácida. A gente pode fazer um recheio de limão, um recheio de maracujá e até um recheio com morango, porque ele é doce, mas ele tem um azedinho nele no final ali. Então, vamos pegar esses recheios que têm características mais doces e vamos colocar com o nosso chocolate meio amargo. Por quê?
vai ter aquele meio amargo com o docinho e vai ficar uma combinação perfeita. Eu não gosto muito de utilizar o chocolate ao leite, porque eu não acho que ele fica tão brilhoso. Mas tem gente que gosta de trabalhar com ele e é uma boa opção, não é uma opção ruim. Só saber conciliar ele com o recheio ideal. Utilizar ele com aquele recheio que não é muito doce, nem é muito ácido. Então vai casar uma combinação perfeita. Agora que você já entendeu sobre esses chocolates, os nossos chocolates, eles podem ser chocolates nobres, que é os chocolates que a gente conhece, aquele chocolate que derrete na boca, aquele chocolate que dá aquela sensação gostosa, que não fica aquele residual gorduroso na boca, que é os nossos chocolates mais conhecidos, de diversas marcas, né, no mercado. E eles podem ser muito bem utilizados, porém, tem que saber utilizar esse chocolate, porém pode dar muito errado no seu doce se não saber usar. O outro tipo de chocolate que nós temos são as coberturas sabores chocolate. Várias pessoas gostam de trabalhar com essas coberturas porque elas são práticas. Elas não necessitam de nenhum processamento, é só você derreter e começar a utilizá-la nos seus doces. Bom, dentre elas nós temos a cobertura hidrogenada. A hidrogenada ela é o pior tipo de chocolate para você utilizar nos seus doces. Por quê? Ele não tem uma qualidade boa, ele deixa uma sensação gordurosa na boca e ele é obtido a partir da hidrogenização, que é o quê? Eu pego um óleo, que é líquido, geralmente eles usam um óleo de soja, e eles pegam uma molécula de hidrogênio e adicionam nesse óleo de soja, fazendo esse óleo ficar sólido. Esse óleo acaba ficando sólido e eles fazem esse tipo de chocolate. Por isso que ele é bem mais barato, bem mais em conta, porém ele vai dar uma qualidade péssima para os seus doces. Aí você deve estar se perguntando, será que eu já comi esse chocolate hidrogenado? Pois eu tenho certeza que você já comeu. Pois é? Acredita que não? Então vamos lembrar lá na sua infância. Sabe aquelas bolinhas de chocolate que aí volta no papel parecendo uma bolinha de futebol? Ou aqueles famosos guarda-chuvinhas? Pois é, sabe aquele chocolate que você comia e não derretia na sua boca e sua boca ficava com aquele ranço de gordura e todo mundo dizia que tinha gosto de sabão? Pois é, esse é o famoso chocolate hidrogenado. Depois do chocolate hidrogenado, nós temos o chocolate fracionado, que ele fraciona a quantidade de gordura nesse tipo de chocolate. Geralmente é utilizado óleo de palma para essa preparação. E no mercado nós temos diversos tipos de marcas de chocolate fracionado que são até agradáveis ao paladar. O chocolate meio amargo, geralmente prefiro utilizar o chocolate meio amargo se você for utilizar o fracionado, pois ele tem um sabor, tem marcas que tem um sabor que não é tão ruim. Ele pode ser utilizado sim para os seus doces. Eu não costumo utilizar esse tipo de chocolate, mas ele pode ser sim utilizado para os seus doces. Porém, veja bem, se vamos utilizar um chocolate mais barato, nós não podemos cobrar do nosso cliente como se estivesse vendendo um tipo de doce de chocolate nobre. É importante vendermos para o nosso cliente, oferecermos para o nosso cliente aquilo que nós produzimos, com preço justo, tanto para você quanto para o seu cliente. Se for utilizar o chocolate fracionado, cobre o preço de chocolate fracionado para o seu cliente. Não vai inventar de cobrar um preço absurdo se você não utilizou um produto de qualidade. Voltando ao nosso chocolate nobre, o problema desse chocolate nobre é que, quando ele não é bem temperado, ele pode acabar derretendo em temperatura ambiente ou ao toque e pode acabar perdendo o seu brilho. Mas calma lá, calma lá, calma lá. Não é para pegar, tacar sal, tempero, nem azeite nesse seu chocolate não, tá bom? A temperagem que eu tô falando aqui são técnicas para deixar o seu chocolate de volta brilhoso, crocante e que não derrete a temperatura ambiente. Dentre estes tipos de temperagem, nós temos as mais clássicas, que são 4 tipos de temperagem. Nós temos a temperagem direta, a temperagem por semeadura, a temperagem que nós utilizamos a pedra de mármore e a temperagem que é o banho-maria invertido. Primeiro vamos falar um pouco da temperagem direta. Essa temperagem ela é simples e ela consiste em derreter o chocolate lentamente até chegar à temperatura de 34 graus Celsius. Aí ele está pronto para ser utilizado. Porém,
como eu vou derreter esse chocolate? Muita gente não sabe derreter o chocolate. Gente, vamos lá. O chocolate ele pode ser derretido tanto no fogão como no micro-ondas. Mas para ser derretido no fogão, eu não posso tacar meu chocolate dentro da panela, botar diretamente na boca do fogão e começar a mexer. Esse chocolate com certeza irá queimar. E muita gente não sabe identificar quando o chocolate está queimado. Gente, o chocolate queimado, ele não vai pegar fogo, vai mudar de cor e vai ficar queimado, com aquele cheiro de queimado. Seu chocolate está queimado quando você derrete o chocolate, ele derreteu, daqui a pouco ele empastou. Sabe quando você mexe tá uma pasta? Tá queimado seu chocolate. Não dá pra fazer mais nada com esse chocolate queimado. Você perdeu seu chocolate. Então, por favor, não faz isso. A forma correta é você picar o seu chocolate, colocar num bowl, numa vasilha, pegar uma panela, colocar água nessa panela e colocar ao fogo para aquecer essa água. Depois você pega a sua vasilha, que está o seu chocolate, coloca em cima, não deixa encostar na água, coloca em cima para receber aquele vapor quente e vai derretendo seu chocolate. Então, para fazer essa temperagem direta, você pega, faz desse jeito e vai derretendo e medindo com o termômetro até chegar à temperatura de 34 graus. Bom, ele também pode ser derretido no micro-ondas, mas preste muita atenção. Existem potências diferentes no micro-ondas, o que pode acabar também queimando seu chocolate. Então, aconselho que vá derretendo de 30 em 30 segundos e vendo a característica desse chocolate. A segunda derretimento é o derretimento por semeadura. Você vai pegar a barra do seu chocolate que você quer derreter, vai picar ela em pedaços bem pequenininhos, vai dividir em 3 partes. Dividiu em 3 partes? Beleza, vamos lá. Pega a sua vasilha novamente, que você vai levar a banho-maria no fogo. Pega a sua vasilha, coloca 2 partes dessas 3, deixa uma reservada. Pega essas 2 partes e derrete. Derrete, 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 até chegar à temperatura de 40 a 45 graus Celsius. Não deixe passar de 45, tá? Derreteu, chegou nessa temperatura, pega uma parte que você deixou reservada e joga dentro desse chocolate. E mexe, 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 até chegar à temperatura ideal. Geralmente são 29 graus, de acordo com o fabricante. Você vai colocar na vasilha, depois você vai pegar esse bowl, vai colocar em cima de uma vasilha. Se não tiver chegado a essa temperatura de 29 graus, você vai pegar essa vasilha e vai colocar ela sobre uma vasilha com água fresca, não água gelada, água fresca. E vai mexer até chegar a essa temperatura ideal, beleza? Vamos para a outra temperatura, que é a temperatura em mármore, né? Que é a temperagem em mármores. Ela é bem prática, ela é bem simples. Consiste em você derreter, pegar seu chocolate, derreter, pegar 80% desse chocolate, vai no olhômetro mesmo, você acha que aqui é 80, aqui é 20. Ou você pode pesar esse chocolate derretido e dividir, né? Mas eu aconselho que vai no olhômetro, porque é bem difícil você pesar, você vai sujar a vasilha, vai botar 80% na vasilha, vai jogar no mármore, vai dar uma trabalheira desnecessária. Vai no olho. Acho que aqui é 80%, joga 80%, deixa 20% reservado nessa vasilha, joga esse 80% em cima do mármore. É muito importante que esse mármore esteja bem seco. Uma gota de chocolate desandou, uma gota de água no seu chocolate desandou seu chocolate todinho. Vai ter que fazer tudo de novo, perder o chocolate. Água e chocolate não combinam, tá bom? Pegou esse chocolate, jogou sobre o mármore seco. E é importante que esse mármore esteja frio. Se ele estiver quente, não vai funcionar. Jogou nesse mármore frio, pegou a espátula e ó, vai espalhando chocolate sobre o mármore, recolhendo chocolate, juntando, espalhando e juntando. Sempre da borda para o centro, da borda para o centro. Espalha, 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 até ele chegar à temperatura ideal, que eu já disse que é geralmente 89 graus, de acordo com o fabricante. Você pega esse chocolate e volta ele de volta para a vasilha onde está aqueles 20%. Mexe, 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 mexe. Coloca sobre uma vasilha fresca e mexeu. E a outra técnica é o nosso banho-maria invertido. O nosso banho-maria invertido, você vai derreter esse chocolate. E assim que você derreteu esse chocolate, você picou ele, derreteu certinho, daquele jeito certinho que eu já disse aqui. Pegou seu chocolate, levou de volta e colocou sobre uma vasilha de água fresca. Esse é
o mais demorado das temperagens. Ele é demorado mesmo, mas você vai lá. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, até chegar à temperatura ideal. Gente, por favor, não coloca água gelada nessa etapa. Se você colocar água gelada, seu chocolate vai esfriar muito rápido e não vai ser legal. Não vai ser legal mesmo. Vai esfriar muito rápido, vai formar mais cristais e vai ficar opaco, vai ficar feio o seu doce. Depois que você fez essas temperagens, você já pode partir para fazer o seu doce. Aí você fala, mas eu não tenho termômetro. Como é que eu vou fazer essa temperagem? Há uma temperagem bastante comum, que as pessoas acabam utilizando, é você pegar esse chocolate e colocar ele no lábio, para sentir a temperatura. Essa temperagem é bem mais complicada, porque necessita de tempo de prática, mas pode ser sim utilizada, né? Você pode fazer testes e testes e ver se funciona, né? Vamos lá. Você vai pegar o chocolate, derreteu, vai derretendo ele e vai testando no seu lábio. Quando você sentir uma temperatura que ele está frio no seu lábio, que você não está sentindo ele mais quente, está sentindo ele frio, é porque ele já está bom. Aí você me pergunta, como realmente eu vou saber que eu fiz a minha temperagem certa antes de fazer meu doce, para ele não ficar opaco nem feio? Bom, você pode fazer essa técnica utilizando papel manteiga ou uma faca, uma colher. Depois que você temperou o seu chocolate, você está em dúvida, você pode pegar uma colher, passar e deixar na superfície daquela colher o chocolate e deixar ele resfriar. Você pode deixar ele resfriar em temperatura ambiente ou, para ser mais rápido, pode colocar ele na geladeira. Quando ele tirar e você ver que ele está duro, que ele está brilhoso, que quando você pegar ele está fazendo crack, está crocante, tá ideal. Outro jeito que você pode fazer é no papel manteiga. Você pode passar uma quantidade sobre papel manteiga e esperar esfriar. Se ele estiver bem temperado, ele vai soltar facilmente desse papel manteiga. Vai soltar lindamente, vai soltar facilmente. E aí você vai começar a produzir os seus doces perfeitos, sem nenhum erro. Com medo do seu cliente não gostar do seu doce perfeito, tá bom? E eu gosto muito de uma técnica, né, que é importante, que algumas pessoas, elas julgam o nosso chocolate branco e falam, chocolate branco no doce fino. Mas o chocolate branco, ele tem uma função interessante, é que nós podemos colorir o nosso chocolate branco da cor que quisermos, gente. Isso dá um detalhe todo especial para os nossos doces. Eu posso pegar esse chocolate, fiz um doce lindo de chocolate meio amargo, ele tá brilhoso, ele tá bonito, mas eu tenho uma festa temática. E agora, o que eu vou fazer? Quero dar uma coisa a mais, colocar uma cor parecida com a festa. A festa, ela tem um tom mais vermelho, é uma festa de margaridas, margaridas amarelas. E agora, o que é que eu vou fazer? Podemos pegar simplesmente o nosso chocolate branco e colorir ele com as anilinas em gel, né? Que nós chamamos de anilina, ou corante alimentício, né? Que nós podemos misturar a esse chocolate branco e fazer ele ficar com uma cor. Muito importante, não é qualquer corante que você pode colocar, tá bom? Existe um corante específico, que é o corante para chocolate. Ele é mais pastoso. Se você pegar um corante que não é para chocolate, colocar no seu chocolate, perdeu seu chocolate, deu super errado, você vai perder ele, vai ter que começar a fazer tudo de novo. Você pega esse chocolate, você mistura um pouco do corante, muita atenção, para você não colocar muito e ele ficar com muito residual de corante ou até ficar amargo. Você mistura, fez aquele chocolate bem bonito, da cor que você quer, coloca ele num saquinho, ó, faz um furinho bem fininho e, ó, risca seu chocolate da cor que você quer. Isso vai dar um charme a mais, vai fazer seu doce ficar lindo e seus clientes vão amar. Então, não subestime o chocolate branco. Ele é um chocolate muito importante e pode ser muito utilizado. Eu sou fã de chocolate branco. Na verdade, sou fã de todos os tipos de chocolate, né? Eu amo chocolate. E quem não ama chocolate, né? Agora nós vamos falar de uma curiosidade. Essa curiosidade é o nosso chocolate Rubi. E você deve estar me perguntando, chocolate Rubi? Que tipo de chocolate é esse? É um chocolate com a pedra preciosa? Não. É um chocolate que ele é naturalmente cor de rosa. Aí você me pergunta, como esse chocolate é feito? Ou como é possível produzir esse tipo de chocolate naturalmente rosa?
Esse tipo de chocolate naturalmente rosa, ele traz consigo mais características que são só dele. Ele traz consigo um sabor mais frutado e levemente azedinho. Ele foi lançado oficialmente pela Callebaut em 2017 e ele é proveniente de um cacau denominado cacau rubi, onde ele tem as suas sementes mais avermelhadas, dando essa característica rosada para o chocolate produzido proveniente dele. Bom, mas engana-se quem pensa que podemos encontrar esse chocolate rubi em todos os lugares. O curioso é que só podemos encontrar esse chocolate em 3 lugares: no Equador, no Brasil e na Costa do Marfim, que é a nossa maior produtora de cacau, não é mesmo? Então, esse chocolate ele só foi lançado no Brasil oficialmente em 2019 e acredita-se, bom, acredito eu e alguns historiadores, que esse sabor adocicado e azedinho vai conquistar o coração dos amantes por chocolate e até daqueles que não gostam, hein? E agora que eu já falei do nosso chocolate rosa, nosso chocolate rubi, que é uma lindeza, agora nós vamos falar dos considerados melhores chocolates do mundo. Nós temos os 2 considerados melhores, que são o chocolate belga e o chocolate suíço. Com certeza você já ouviu falar que o melhor chocolate do mundo é o chocolate belga. Mas vamos falar desses 2 e vamos fazer um paralelo com o nosso chocolate nacional, o nosso chocolate brasileiro. Bom, o chocolate belga, ele tem uma característica que ele é bem cremoso, ele é bem amargo, ele é bem intenso o seu sabor. Isso porque na sua composição vão, no mínimo, 35% de massa de cacau. Consequentemente, ele tem menos leite e menos açúcar. Lá na Bélgica, se o chocolate tiver menos que 35%, ele não é nem considerado chocolate. É considerado apenas um doce. Já o chocolate suíço, ele é bem mais cremoso do que o chocolate belga. Porque, na sua composição, vão no mínimo 30% de massa de cacau. O resto é complementado com mais leite e mais açúcar, o que dá essa sensação aveludada na boca, essa ação muito maior de cremosidade. Já o nosso chocolate nacional, para ser considerado chocolate aqui no Brasil, necessita-se ter, no mínimo, 25%, o que é uma grande diferença entre os 2 chocolates melhores do mundo, não é mesmo? Por isso que hoje nós encontramos aqui no Brasil alguns chocolates muito mais baratos. Por quê? Utilizam apenas 25% de massa de cacau e podem complementar esse chocolate com outra gordura. A melhor opção seria a manteiga de cacau, mas ela tem um custo mais elevado, o que vai precificar de uma forma muito maior esse nosso chocolate. Então, algumas indústrias, para baratear o seu chocolate, acabam utilizando outro tipo de gordura, que utilizam óleo de soja, óleo de palma, o que dá origem àqueles chocolates que eu já mencionei, né? Que são os nossos chocolates, ou coberturas sabor chocolate, melhor dizendo, que são aqueles hidrogenados e fracionados. Que eu já disse, o hidrogenado não indico de forma alguma, não é mesmo? Porque tem aquela sensação de gordura na nossa boca, né? Então, agora que eu já falei desses chocolates considerados os melhores chocolates do mundo, falei do nosso chocolate nacional, vamos falar do chocolate diferenciado. Esse chocolate não vai leite animal. É isso mesmo, estou falando dos chocolates veganos. Esses chocolates, eles podem ser utilizados para as pessoas que querem implementar e aumentar o seu público, ou trabalhar apenas com esse público mais restrito. Esses chocolates, eles são consumidos pelos nossos clientes veganos ou vegetarianos, ou aqueles que estão querendo implementar um estilo de vida mais saudável e tentando excluir da sua alimentação produtos de origem animal. Para você que não conhece muito bem esses termos, eu vou tentar exemplificá-lo aqui para vocês de forma bem mais simples para vocês entenderem. O vegetariano é aquela pessoa que ela começou a excluir da vida dela alimentação de origem animal. Ele pode ser ovo-lacto vegetariano, que consome ovo e ainda consome leite. Temos o vegetariano restrito, que é aquele vegetariano que não consome nenhum tipo de produto de origem animal. E temos o tipo de vegetariano que ele ainda come o peixe, né? Mas eles ainda utilizam outros produtos provenientes de animais, mas na sua alimentação eles não comem produtos de origem animal. E nós temos o vegano. O veganismo ele é um estilo de vida
onde essas pessoas elas são contra qualquer tipo de exploração animal. Então, elas não comem nenhum tipo de produto proveniente de origem animal, elas não usam nenhum tipo de roupa que seja proveniente do animal, e ela não usa nenhum tipo de produto que seja testado em animal. Elas vivem em equilíbrio com a natureza e acreditam que nós não devemos explorar os animais, não é mesmo? Então, esse tipo de pessoal, você pode pensar que eles não comem chocolate, mas é aí que você se engana. Hoje existem diversas marcas que trabalham para esse público, que eles produzem chocolate de origem completamente vegetal. Nesse tipo de chocolate, vai a massa de cacau, pelo menos 40% da sua composição é de massa de cacau, e para complementar, eles utilizam a manteiga de cacau ou a manteiga de amêndoa ou qualquer tipo de outro leite vegetal. Muito conhecido, que é utilizado muito na alimentação, é o leite de soja, né? E existem algumas marcas que, não precisa nem ser uma marca vegan, 85% da sua composição sendo de massa de cacau, o resto é só açúcar. Então, ele pode ser sim considerado um chocolate vegano. E há quem pense que esse chocolate não vai ser agradável, mas pode acreditar, ele tem um sabor muito bom no paladar e pode ser complementado com vários tipos de recheios que vai com certeza agradar o seu cliente e você vai conquistar esse público. Então, para quem não quer trabalhar com os doces tradicionais, utilizando chocolates tradicionais, pode sim partir para essa opção vegana e abraçar esse público que está aí super receptivo para com certeza provar os seus doces, tá bom? Agora, vamos pensar no seguinte. Se você vai prometer um chocolate vegano para o seu cliente, por favor, ofereça realmente um chocolate vegano para o seu cliente. Porque nós devemos vender aquilo que nós prometemos. Não vamos prometer uma coisa e entregar outra. Essa questão da alimentação de pessoas restritas, ela deve ser bastante respeitada. Não podemos chegar, prometer uma coisa e entregar outras. Porque eles têm realmente uma política de vida e um estilo de vida que deve ser respeitado. E se nós queremos trabalhar com eles, devemos respeitá-los e oferecer produtos de qualidade. Agora, para quem não quer trabalhar com esse público, pode usar e abusar dos tipos de chocolate. Eu indico o chocolate nobre ou até um chocolate fracionado de marca boa. Mas vender, como eu já disse, vender aquilo que a gente promete. Se a gente promete chocolate nobre e quer cobrar aquele preço de chocolate nobre, vamos usar o chocolate nobre. Se queremos usar o chocolate fracionado, deve-se cobrar o preço do seu cliente para chocolate fracionado. E agora vamos a 8 curiosidades que talvez você não saiba sobre o chocolate. A primeira delas é que acredita-se que as primeiras plantações, os primeiros cultivos desse fruto, do cacau, foi realizado pelos mexicanos e também na América Central e do Sul. Porém, hoje em dia, cerca de 70% do cultivo do cacau é realizado pela Costa do Marfim, no nosso continente africano. O segundo ponto é que são necessários 400 grãos de cacau para poder ser feito apenas 500 gramas do chocolate. E, com o aumento do consumo e o aumento da demanda pelo chocolate, acredita-se que não teremos plantação suficiente de cacau para produzir tanto chocolate. Então, valorize esse produto, hein, que um dia talvez ele possa acabar. A terceira, que é uma curiosidade um pouco nojenta, é que uma barra de chocolate estima-se que ela tenha 8 tipos de traços de insetos. Para o cacau ser uma fruta, um produto natural, alguns processos dele é feito ao ar livre. Então, apesar de ser nojenta essa informação, ela faz total sentido, né? O quarto é que o primeiro chocolate consumido, ele era consumido como chocolate quente. Os astecas, eles acreditavam que o cacau, ele era um produto divino, concedido por uma divindade para eles, e eles valorizavam tanto esse cacau, que eles utilizavam as sementes do cacau como forma de moeda. Esse chocolate, por ser tão magnífico, tão divino, ele era bebido como chocolate quente em ocasiões especiais, como, por exemplo, casamentos. A quinta curiosidade é que consumir chocolate, ele libera endorfina, que dá a nossa sensação de felicidade, nossa sensação de calmaria. A sexta curiosidade é que estudos apontam que o consumo de chocolate meio amargo, ele está relacionado ao melhoramento e o fortalecimento do coração, prevenindo contra infarto e problemas cardiovasculares. O sétimo ponto
é que chocolate é um veneno para gatos e cachorros. Então, nada de dar chocolate aos seus pets, né? É melhor comer, mas coma com moderação. A oitava curiosidade é que 10 quilos de chocolate, se for consumido para o homem, pode matá-lo. Então, coma chocolate, mas com consciência. É isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e até o próximo vídeo.